O Vasco, o processo de feedback está funcionando muito bem. E agora eu vou utilizar o processo ágil. Eu prometo, não vou falar mais a palavra GA-JA, tá bom? Os meus colegas aqui estão me orientando muito bem com o vocabulário a ser utilizado. Tudo bem, eu vou aprender, então... como já me apresentei mais cedo, agora, como meu futuro chefe já falou, não só Professional Service Solution Architect e DevOps Engineer, agora também humorista. Então, pelo menos eu acho que falta de serviço não vai ser, não. Ok, DevSecOps. O que seria isso? É mais uma buzzword, é uma variação de DevOps, é uma variação de SecOps. O que realmente, qual o significado e quais são os requisitos e características que são esperados desse profissional ou dessa nova forma de trabalho? Quem veio primeiro, né? SecOps mais Dev, e pegamos os caras de segurança e ensinamos eles a desenvolver, ou pegamos os caras de DevOps e ensinamos segurança? No requisito funcional, eu posso simplesmente falar, eu preciso de uma aplicação com banco de dados e essa aplicação precisa ser acessada pela internet. Vamos supor que essa aplicação aqui é um Magento, um e-commerce. Então, beleza. Em cima disso daqui, ela vai funcionar. Eu tenho acesso à internet, eu consigo acessar essa aplicação, ela tem uma comunicação com o banco de dados, aparentemente ela vai funcionar. Se a pessoa que for criar isso daqui, utilizando automação, utilizando Terraform, realizar um pipeline e fazer um deployment em cima dessa aplicação, ele é um DevOps. Né? Pelo menos pelos contextos que conversamos até agora, basicamente isso é um DevOps. Mas essa solução, ela tem ainda diversos pontos de falha, tanto de segurança, escalabilidade, resiliência, que uma pessoa com um pouco mais de experiência no contexto de DevOps e nos contextos de cloud, não criaria algo semelhante a isso. Nesse outro exemplo, eu tenho a minha instância, eu tenho o meu banco, só que eu adicionei mais uma subnet de segurança, com uma subnet de aplicação e uma subnet de banco. Não, uma subnet, no caso, essa aqui é uma subnet pública, uma DMZ, de aplicação e de banco. Nesse aqui, a minha aplicação já está na DMZ. Todas as comunicações, todos os ataques, todas as tentativas de DOS, DDoS que vier, vai bater diretamente na minha instância. E a minha aplicação, dependendo das falhas de segurança da aplicação, eu posso simplesmente ser invadido, perder o servidor ou cair a aplicação. Nesse outro modelo, eu tenho agora 3 camadas, tá? E eu implemento segurança, pelo menos, não deixando a minha aplicação diretamente expostas para o mundo. Nesse caso também, eu coloquei, que a gente fala, um NAT Gateway, onde eu consigo sair pela internet. A minha aplicação consegue sair pela internet, mas ninguém da internet consegue acessar ela diretamente, somente através desse load balancer. Que, no caso, ele já fornece vários itens de segurança. Para ataques de DDoS, entre outros itens de segurança, essa plataforma... Essa plataforma, ela já disponibiliza isso. Mas, se você hoje começa a sua solução e você não tem essa visibilidade, você simplesmente resolve o problema de quem solicitou. Eu quero um e-commerce Magento rodando na nuvem. Tá? Então, e além disso, eu consigo implementar mais segurança ainda. Eu posso deixar criptografado o disco da máquina, eu posso criptografar o meu banco de dados, posso colocar para ser salvo todo o tráfego, como se fosse o access log, de todo o acesso em um bucket,
deixar ele criptografado para qualquer necessidade para conseguir investigar. Adicionar um auto-scaling group, isso aqui é muito legal. Eu sou um cara que não curte muito acordar de madrugada ou na hora do almoço ter que apagar incidente. Eu consigo configurar health checks da aplicação. Se a aplicação para de funcionar, ele automaticamente coloca uma outra aplicação no ar. Então, mesmo tendo uma única instância, não tendo a necessidade, ou pelo menos a aplicação não suportando o auto-scaling, onde seria um trabalho em cluster, esse cenário aqui eu consigo manter a aplicação rodando. Se ela tiver algum problema, ele vai identificar que teve algum problema e lança uma nova instância com a aplicação, teoricamente, não vai parar de rodar e não seremos acionados. Entendeu? Ser DevOps também é uma característica importante, ser preguiçoso. Porque se o cara curte fazer a mesma coisa várias vezes, esse DevOps ele já não é um cara muito... não tem umas características legais. É melhor automatizar o máximo possível para ter menos trabalho possível. Tá? Mas tem que estudar, mas tudo bem, a gente tenta. E como essa aplicação aqui, ela vai ser uma aplicação que, do nada, se tiver algum problema, ela vai ser removida e vai subir uma outra máquina, você precisa concentrar os logs da aplicação em um lugar. O CloudWatch é uma opção. Tá? Eu estou falando bastante mais sobre a AWS e segurança, porque o meu know-how, minha experiência é um pouco mais voltada para a AWS, mas isso tudo é possível ser feito nos 3 providers, tá? Tranquilamente. E o último ponto de atenção nessa solução eu tenho uma única AZ. O termo AZ, de uma forma prática, quer dizer, eu tenho um único data center. Essa solução está em um único data center. Se por algum acaso esse data center perder comunicação, cair um avião nesse data center ou qualquer coisa do gênero, a sua aplicação vai sair e você não vai ter como recuperar os dados e a sua aplicação vai sair fora do ar. A outra opção é ter a mesma solução em 2 AZs. E dessa forma você tem uma redundância da sua aplicação. É só importante estar bem alinhado com o time de desenvolvimento, porque nem todas as aplicações funcionam em modo de cluster ou ativo-ativo. Mas é uma solução que permite você, pelo menos, ter ainda uma réplica da sua aplicação. O seu banco de dados vai estar em uma réplica em um outro lugar físico. Então, agora, comparando essa solução com essa solução, isso caracteriza uma experiência do profissional e acaba incluindo itens de segurança, resiliência, tolerância à falha, processo de DR, continuidade de negócio, tudo isso são responsabilidades de segurança. Mas são pontos bem importantes que um profissional precisa ter o conhecimento. Agora, nesse processo ágil, como é que hoje, num processo não ágil, como é que um time de segurança, geralmente, ele trabalha nos projetos? Ele geralmente fica no começo para fazer trabalhando no planejamento e no desenho da solução e, no final, aplicando as regras de Firewall, fazendo as reviews, se todos os issues foram prontas. No modelo de Agile, ele já teria um problema maior. Por quê? Isso acontece com muito mais frequência. Todos os processos são cíclicos. Então, esse time que conseguia, antigamente, pegar mais projetos e mais times paralelamente, ele não vai conseguir, porque ele vai ter que ser dedicado a um time. E time de segurança é um time mais de consultoria do que execução. Eles são um time de consultorias. Só que para conseguir fazer soluções e monitorar deployment daquela forma, esse time ele acaba sofrendo uma sobrecarga.
Por exemplo, você, numa empresa que está começando a criar processos ágeis, dividindo a sua demanda de desenvolvimento em mais de um time, você vai ter soluções paralelas sendo feitas pela sua empresa durante o mesmo momento, no mesmo período. E com isso, você vai ter vários times trabalhando ao mesmo tempo e o seu responsável pela segurança, ele não vai conseguir evoluir isso. E uma forma que o mercado está começando a movimentar é pegar o carinha aqui de DevOps, até que ele é gordinho, né? Pelo menos ainda tem o cabelo. Adicionando o conhecimento de segurança ou trabalhando em conjunto com uma pessoa que vai apoiar com segurança, e aí esse daí que faz o nosso ninjazinho lá, o nosso DevSecOps. Ele é o que vai, de certa forma, conseguir escalar o conhecimento, dar soluções mais automáticas, automatizadas e adicionando segurança no seu processo. Tá? Mas um ponto importante, o que é realmente segurança? O que é que importa no contexto de segurança para o nosso dia a dia no contexto de DevOps? No fundo, na realidade, a segurança não é só não permitir fazer regras de firewall ou administrar WAF ou coisa do gênero. Você tem as responsabilidades de disponibilidade, plano de disaster recovery, resiliência, proteção a dados, plano de continuidade de negócio, segurança no desenvolvimento da aplicação, é muito importante, e gerenciamento de acesso. Isso são os pontos importantes e que precisam estar, não sei se esse termo existe, drivados no time que vai automatizar. Até agora nós falamos sobre esses três, então vou falar um pouco mais só nesses outros 3 itens. A parte de gerência de plano de continuidade de negócio é basicamente os 2 pontos o RPO e o RTO. E a única certeza que a gente sempre tem, é que tudo vai dar problema. Então, a gente não pode pensar que a gente está fazendo uma solução que não vai dar problema. Então, sempre nós temos que pensar como eu resolvo o problema se isso acontecer. E se isso acontecer, da mesma forma, segurança. Tudo bem que tem seu limite, porque se eu pensar em segurança onde eu tenho uma chave, eu vou usar essa chave para criptografar essa chave, agora sobrou essa chave, vou criptografar outra chave usando essa chave, sobrou essa chave, aí você vai ficar no looping. Mas temos formas de conseguir chegar a uma solução com menores valores, tanto de Recovery Point Objective, quanto Recovery Time Objective. Tá? Vou falar um pouco sobre os 2 itens e como a gente consegue tratar. Tá? No caso do Recovery Point, isso é basicamente quanto de dado você está disposto a perder. Se vocês fazem um backup uma vez ao dia, às 2 da manhã, e acontece um incidente exatamente a 1h59, você simplesmente perdeu 24 horas de dados. Se a sua indústria é um banco, um retail, ou qualquer outra indústria que tem dados que são atualizados constantemente, ter 24 horas de RPO é inadmissível. Então, precisa reduzir esse tempo e quantos dados você vai deixar de perder. Para isso, existem 2 formas. Uma, automatização de backups em regiões diferentes, mas em frequências maiores, ou configurar replicação de dados. A replicação de dados é realmente a mais eficiente, porque o dado, quando escrito na região principal, ele está com um delay muito baixo,
em uma outra região. Se você perder uma região, seja um data center em Londres, você tem um data center aqui na Europa, teria na Espanha, não sei, um outro data center lá em São Paulo, salvo. E com um tempo de dados muito pequeno, entendeu? Agora, falando sobre RTO, RTO é um termo mais simples. Quanto tempo você pode ficar sem sua aplicação funcionar? Quanto tempo você pode ficar com tudo parado? Você pode ter um downtime de 1 hora? Então tá ok. Então esse é o tempo, porque a sua indústria permite isso. Mas se você, da mesma forma, se for um banco, se você for uma loja, um e-commerce que tem acessos e você vende 500 mil euros por hora, você vai perder 500 mil euros. Vale a pena implementar uma infraestrutura mais robusta e mais cara para não ter esse prejuízo, só que o mais caro provavelmente é mais barato do que os 500 mil euros por hora. Então, você pode distribuir os servidores entre data centers e manter tudo balanceado. Só que isso é um custo. E se você não tiver disposto a pagar esse custo, você pode simplesmente manter uns servidores parados em data center, como se fosse no modelo de DR, e simplesmente subir esses servidores quando você tiver um incidente. Ou, conforme o nosso amigo Bruno ele vai falar no final, ter um script que vai criar sua infraestrutura no outro data center e vai subir todas as informações nesse outro data center. Já a questão dos dados, é sempre bom também estar ciente de quantos dados ou quanto tempo de dados você está disposto a perder. Porque isso eu estou falando de aplicação, mas os servidores de banco de dados eles também têm que estar alinhados com esse período de downtime em si. E, como eu falei, quanto menor o seu RPO e quanto menor o seu RTO, maior o custo. Se você pode perder dados por 1 semana, eu tenho um site que é um blog, eu atualizo ele 1 vez por mês. Então, o seu RPO realmente pode ser 1 semana. Se o RTO, o acesso é baixo, eu não preciso ter uma infraestrutura tão parruda ou tão grande para conseguir manter minha aplicação no ar. Então, realmente é uma estratégia muito relacionada à sua indústria, ao seu negócio. E isso vai de caso a caso, não existe uma regra, uma definição muito clara. Precisamos, eu só faço se for perfeito. Não, é muito caso de um negócio para outro mesmo. As ferramentas que atualmente utilizamos, pelo menos na automação, tanto de aplicação quanto de infraestrutura, hoje Git, Terraform, Ansible e Jenkins. Isso daí permite uma flexibilidade para trabalharmos e para criarmos um time com conhecimento que ele possa atuar on-premise, Google, Azure ou AWS. Isso realmente eu não faço, de certa forma, uma dependência em nenhuma das plataformas. E isso dá a flexibilidade de fornecer soluções que realmente possam ser utilizadas em qualquer uma dos nossos providers e até mesmo interno. Já estou terminando, tá? Eu sei que falar depois do almoço é sacanagem, ainda mais falar sobre segurança depois do almoço, eu vou te falar, hein? Pelo menos na minha apresentação mais cedo, eu tinha umas piadinhas. Não podia nem falar que eu era um cara de peso agora à tarde, porque já falei, mas tudo bem. Devia ter guardado essa para tarde. Mas beleza, vamos lá. Open source, legal. Mas eu sempre falo para todos os meus colegas, preste atenção. Por um motivo... Existe open source de Dockerfile, Container, Terraform, Blueprints. A comunidade cria muitos códigos que auxiliam a gente. Um exemplo um pouco de código, mas não precisam ler não. Isso daqui é um script, é um Dockerfile do Magento.
O próprio Magento, ele não tem containers, ele não trabalha com containers, eles não têm isso publicado por eles mesmos, mas a comunidade criou um Dockerfile para você rodar o Magento em container. A quantidade de código, de downloads que é executado por esse por esse Dockerfile, é enorme. Você acredita no que o cara fez sem olhar? Eu não. E é importante utilizar, sim, coisas open source, mas tem que prestar atenção no que você está utilizando. Porque aqui eu posso baixar um script que eu pego os dados do seu banco de dados e vou enviando para um endpoint externo. Simples. Não é complicado, no meio de um monte de linhas, fazer isso. Então, é importante, sim, manter sempre atenção no que você está fazendo, no que você está utilizando. E o outro ponto também, para utilizar open source, se vocês utilizarem uma aplicação de um repositório como o Terraform, ele tem uma facilidade onde você consegue modularizar bastante o uso e a criação do script. Mas, se você pegar sempre a última versão, a comunidade pode atualizar essa última versão. E da mesma forma também, verifique o código. E se você hoje está utilizando a versão 2.0, e aí a comunidade acaba de publicar a versão 1.0, e você não especificou a versão, essa nova versão, esse novo push, pode acabar quebrando a sua aplicação. Então, for utilizar aplicações, sempre como parte do seu código, sempre fixe e sempre valide qual a tag que você está utilizando. É uma dica e é um ponto importante, porque hoje a automação eu tenho um script que roda constantemente sem monitoração. Ele está rodando. Se do nada ele para de funcionar, por que ele parou de funcionar? Até você descobrir que ele parou de funcionar porque a comunidade X atualizou o blueprint Y com um novo item que é requerido e o meu script não está passando, até você descobrir isso, eu falo isso por experiência própria, então é válido prestar atenção nesses pontos. E por fim, acredito que acho que esse é um dos mais simples e mais claro para todo mundo que isso é um contexto de segurança, a gestão de acesso. A gestão de acesso, menos privilégios possíveis. Então, se você precisa fazer no script Terraform, não dê administrator para ele. Veja quais as ferramentas, quais as aplicações que ele está usando e simplesmente dê o que é realmente necessário. MFA, habilite MFA. Isso também é uma garantia que, se alguém roubar sua senha, ele tem que roubar sua senha, seu celular e agora, em alguns casos, seu dedo também, né? Porque é fingerprint o negócio. Mas, nesse caso, pelo menos, você vai ter mais um nível de autenticação. Senhas complexas, single sign-on. Então, são pontos bem mais conhecidos no contexto de segurança. Tá? Beleza. Por fim, o que seria esse DevSecOps? Na minha opinião, dado a complexidade que é fazer a gestão de novos workloads, fazer a gestão e a criação de novos workloads, meramente saber automatizar algo e criar essas infraestruturas, esses pipelines de maneira automatizada, não te dá segurança para sair começando. Você precisa ter conhecimentos de segurança para aplicar nesses scripts. Então, um cara que saiba desenvolver e saiba segurança e saiba de operação, você pelo menos precisa ter esse perfil para começar a gerar scripts que te dê estabilidade na sua aplicação, porque uma aplicação sem segurança, ela pode funcionar, você vai homologar ali, vai funcionar, só que depois de um tempo, ela vai cair e você nunca vai começar a entender. Isso vai gerar problemas que realmente são de segurança devido à falta de experiência em recursos. E cloud, ela te dá muitos recursos disponíveis sem ter que ficar comprando, como uma premise para você começar a incluir isso nos seus projetos. Beleza? Muito obrigado.